Um verdadeiro fenômeno, viu, Zé Eduardo? Numa pose retada. Estourou! Tá todo mundo falando que viram manchete de televisão. Caiu na rede, tá no TikTok, falaram no rádio, passou no bocão. O repórter lançou um bordão que impregnou em toda a quebrada. Chegou numa pose retada, tá numa pose retada. Chegou numa pose retada, tá numa pose retada. Tá metendo até dancinha, tá viralizada. Oi, numa pose retada. Chegou numa pose retada, tá numa pose retada. Chegou numa pose retada, tá numa pose retada. Chegou numa pose retada. Joga de cima que tá gostoso. Numa pose retada. Ó, tá todo mundo falando que viram manchete de televisão. Caiu na rede, tá no TikTok, falaram no rádio, passou no bocão. O repórter lançou um bordão que impregnou em toda a quebrada. Chegou numa pose retada, tá numa pose retada. Chegou numa pose retada, tá numa pose retada. Tá metendo até dancinha, tá viralizada. Oi, numa pose retada. Chegou numa pose retada, tá numa pose retada. Chegou numa pose retada. Chegou numa pose retada. Tá metendo até passinho, tá viralizada. Oi, numa pose retada. Chegou numa pose retada. Chegou numa pose retada. Uma pose retada.